Olá, amados, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Ele nos sustenta, Ele é a nossa rocha. Aquele que nele confia, que nele crê, jamais será abalado, né? Porque céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Ele é eterno. Ele produz em nós o amor, e o amor é eterno. Como ele sempre nos ensina, todos os dons irrevogáveis cessarão, mas o amor prevalece, o amor é eterno, e nele nós perseveramos nas obras de justiça juntamente com a fé, operando os dons irrevogáveis segundo o amor opera em nós. Como ele está nos dizendo hoje, aquele que não negar a si mesmo e carregar a sua cruz não é digno dele. E ele disse, né, aquele que me rejeita, eu também o rejeitarei diante do Pai e diante dos anjos, naquele dia, diante do tribunal de Cristo, que somente o Pai sabe, e que ele concedeu o julgamento ao Filho. Ele julgará e julga, tanto a vivos como a mortos. As suas atitudes, quer sejam boas, quer sejam más, serão julgadas. A Bíblia diz: tudo aquilo que foi dito nas trevas será revelado na luz. Tudo que foi dito entre as recâmaras, entre as paredes, será revelado no alto do telhado. E ainda que alguma coisa não fique a ser revelada ainda em vida, naquele dia do tribunal não passará nenhum ponto e nenhuma vírgula. Cabe a nós perseverarmos nas obras de justiça, perseverarmos na equidade, né? Porque se acumula iniquidade sobre iniquidade, esses são os filhos da desobediência, do qual justamente por isso vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. Porque o fim é, como Salomão disse em Eclesiastes, o fim é temer a Deus, a Cristo, que é o princípio da sabedoria, e alcançar o entendimento, que é desviar do mal. Porque assim há mais esperança para aqueles que perseveram segundo a benevolência, não se amoldando segundo o padrão deste mundo, não se amoldando meramente em doutrinas, tradições meramente religiosas, que não são possíveis de o salvar e ainda o afastam da presença do único mediador entre Deus e homens, que é Cristo Jesus. E o Evangelho, que é o ensino, a ordenança. Deus lhe passou a seguinte ordenança, né, ao povo: este é meu filho amado, em que me comprazo, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E assim cabe a todo ser humano ter reverência, né, ao Evangelho, ser ouvinte e praticante, porque aquele que assim procede, além de um irmão, fazendo a vontade do Pai, é um irmão, é uma irmã, ainda ganhou um amigo na diversidade. E ele é aquele que jamais nos abandona, né? Ele é aquele que está sempre conosco, aqueles que perseveram com o coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza. Ele está no mais alto do trono, sua morada celestial. Ele mesmo diz, né, que não habita em templos feitos por mãos humanas, mas um coração contrito e arrependido ele não despreza e faz morada em nós. Ele disse: desde do Egito venho morando de templo em templo, de tabernáculo em tabernáculo. E o véu foi rasgado, né? Ele é o sumo sacerdote que nos dá acesso, é o grande profeta, né? Aquele que coloca a palavra em nossas bocas e a profecia se cumpre. Porque palavras meramente humanas, destituídas da sabedoria, né? Vontade humana, não produz, não é acompanhado do poder e da autoridade. Já aqueles que falam em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores, a quem o Pai procura, estes perseveram, estes prevalecem
porque a verdade sempre prevalece, né, sobre a iniquidade, sobre aqueles que perseveram segundo um espírito do erro, segundo a mentira, como o próprio Jesus disse, como ele nos disse hoje na mensagem, quando Pedro o revelou como em espírito: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, ao mesmo tempo que Jesus disse que era necessário subir a Jerusalém e perecer na mão dos homens, das autoridades, dos sacerdotes, segundo Caifás, ali, os herodianos, e Pedro ali disse: não vamos permitir isso, né? E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, a tua atitude é refletida segundo a atitude de homens e não segundo a Deus. Porque está escrito: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Somente através do Espírito da verdade que nós perseveramos segundo a verdade, que é viva e eficaz, que nos liberta, que nos cura, que nos abraça dia após dia, né, nos reveste da sua força e do seu poder. A unção que despedaça todo o jugo, a benignidade, a misericórdia, que é o fato dos filhos de Jacó não serem consumidos. Perseverantes, dia após dia, segundo a verdade. Como ele disse aos fariseus que saíram os que creram nele saíram da sinagoga, e ele disse: se vós permanecerdes em mim, eu em vós, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é a verdade, é o caminho, é a vida, como ele está nos dizendo hoje, e ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? O pão que veio do céu e adentrou novamente no céu, né? Aquele que habitou no meio de nós, com graça, com sabedoria, esteve morto, morte de cruz, e ressuscitou ao terceiro dia. E continua no meio de nós a um coração contrito e arrependido. Ele não despreza e faz morada em nós e nos concede a sabedoria, as advertências, que permanecemos no caminho, a verdade que liberta, que cura, e o mediador, né, entre Deus e os homens, aquele que se tornou um mediador entre os anjos, que são os que vão fazer a colheita, aqueles que, quando os homens encontravam com eles e se prostravam diante dele, eles diziam, também fugiam da vanglória: não façais isso, somos os teus conservos. Façais isso diante daquele que é digno de toda honra e de toda glória, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos dá a paz, o príncipe da paz, o Shalom, conselheiro. Um menino nos nasceu e o governo está sobre os seus ombros. E ele mesmo disse ali: avisa a raposa que, por enquanto, eu expulso demônios, curo enfermos, mas dentro de 3 dias estou pronto. E assim ele levantou o tabernáculo, a tenda caída de Davi. Um corpo o preparaste para a habitação celestial. E nós somos, como a unidade da fé, membros dos membros, interligados com a mente de Cristo, não como uma mente cauterizada, onde toda vez que é lida a lei de Moisés, o véu é colocado, né? Não se há compreensão da palavra, só se compreende aquele que tem o Espírito inabalável, o Espírito da retidão, o Espírito Santo, aquele que faz morada em nós, nos purifica, nos santifica, como Jesus nos ensina. Se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos, andais em justiça, na imparcialidade. Ele aplana os nossos caminhos, né, e nossos pés perseveram firmes, não como joelhos vacilantes que estão sempre tropeçando e caindo. Nós andamos na verdade com passos firmes, retos, e em nada nos gloriamos a não ser em nossas fraquezas, porque quando
estamos fracos, aí Ele nos fortalece, porque a sua graça nos basta. Assim como Paulo, né, que dizia que tinha um espinho na carne e orava para que lhe retirasse, que um mensageiro de Satanás o esbofetava, e ele disse, a minha graça te basta. E assim nós perseveramos dia após dia, com Ele somos cumpridores, né, a obediência. O fim da lei é a obediência. A fé jamais anula a lei, pelo contrário, a fé é cumpridora da lei. O Espírito mata, a letra mata, o Espírito vivifica, né? E assim nós perseveramos com o Espírito vivificante, porque se o pecado entrou através do único homem Adão, através do segundo Adão ele nos restaura. Se crucifica os pecados, as paixões da carne ali na cruz, carrega a cruz e persevera em boas atitudes, das quais o Espírito Santo produz em nós. E nós perseveramos dia após dia. E em mais um dia, Jesus, nós somos gratos, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Nós somos gratos pela tua fidelidade, pela revelação que o Senhor nos concede dia após dia, o maná, do qual é a unção que despedaça todo o jugo, que não permite com que o adversário venha tocar em nós, que não permite com que tenhamos atitudes que venham entristecer o Espírito Santo, porque está escrito, não entristeceis o Espírito Santo. Através de ti e da obediência às advertências, nós alegramos o Espírito Santo, porque ele vê que há firmeza nos nossos passos, nas atitudes. Quando louvamos e adoramos ao Pai através do seu Espírito, ele vê que há sinceridade, um coração sincero e reto, ele não despreza. E tudo isso só é possível através de ti, através do Espírito enviado pelo Deus Altíssimo em nome de Cristo, do qual o Pai e o Filho é um, e aquele que está na unidade da fé através do seu Espírito está em unidade com eles. E assim nós somos gratos, porque o Senhor é aquele que nos faz cumprir, porque pela lei se tropeça em muitos pontos e está cometido desobedecer a todos os mandamentos. Mas pela graça sois salvos, pela graça sois cumpridores, pela graça mantemos nas obras de justiça juntamente com a fé que acompanhará nossa alma para o tribunal de Cristo, onde ele dirá, vinde e benditos do meu Pai. Porque ele diz, não se turbe o vosso coração, a casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito. E esta é a nossa esperança e confiança, do qual nós revestimos do capacete da salvação todos os dias, e dizemos, vem Jesus, ele é aquele que está preparando a sua noiva pura para adentrar as mansões celestiais, assim como houve a ascensão de Cristo ao alto dos céus. Final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.